Jesus, muito feliz com cada um de vocês. Amém. E também Jesus também está muito feliz com cada um de nós. Agradeço aqui ao pastor Marivaldo, agradeço a Deus por conhecer o pastor, a esposa. Amém. Aqui o irmão também ao meu lado, é presbítero? Presbítero. Irmãos, minha mãe mora em Itatiba, eu fui visitar minha mãe. Eu falei para minha mãe, eu vou, mas eu quero ir cultuar. Vamos numa igreja em tal lugar. Então fomos lá, Deus nos levou aonde o pastor Marivaldo dirige ali. Nós nos conhecemos ali, pela vontade de Deus. E conheci o presbítero e fui descobrir que o presbítero, nós estávamos lá em Itatiba, ele mora no bairro que eu moro aqui em Campinas. É Deus purinho na causa, né? Glória a Deus. Então, vamos lá. João 15, 13, né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Pode vos assentar. Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você possa também, agora, antes de a gente discorrer ali alguns versículos, Deus colocou no meu coração compartilhar com os irmãos um hino, um louvor, que eu amo muito esse louvor. Ele tem tudo a ver com o que já foi falado. E ele vem para acrescentar um pouco mais. E eu quero pôr aqui para que os irmãos possam meditar e guardar em vossos corações, em vossas mentes. Depois eu posso passar para os irmãos, se quiser, tá ouvindo em casa depois. Vamos ver se vai ligar aqui, eu tenho que mexer ali. Só o volume. O volume abaixo dos cabos. Onde é esse volume? Vermelho. Abaixo do vermelho. Embaixo do vermelho. Vermelho aqui. Vou voltar. Isso, tá bom. Presta bem atenção, irmãos. Feche os seus olhos. Vamos apenas ouvir e adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Confio só em ti, oferto-me a ti, como jamais eu fiz, como jamais eu fiz. Formoso, bondoso, espero em ti, o pleno, o melhor provém de ti. Formoso, bondoso, espero em ti, o pleno, o melhor provém de ti. Entrego tudo a ti, confio só em ti, oferto-me a ti, como jamais eu fiz, como jamais eu fiz. Entrego tudo a ti, confio só em ti.
jamais viu o fim. Eu me dou a ti, Jesus. Eu me dou a ti hoje, como jamais. Formoso, bondoso, esperança, o plano, o melhor, provém de ti. Amém, irmão? Continua mais um pouquinho, mas isso aqui é só para você sentir o gostinho. Então, vamos aqui. Não sei se você sabe, mas em João 3,16 vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ficou só em palavras? Não. Ele demonstrou o amor. Ele deu o Filho dele. Por amor a mim, por amor a você. Por amor aos seus pais, aos seus avós, aos seus bisavós, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, às suas muitas e muitas gerações. Né? A oferta, Ele é a oferta, Ele é o sacrifício vivo. Jesus, Ele vai falar que o mundo jaz no maligno, né? E Ele dizia, quando Ele estava aqui entre nós, antes dele morrer, Ele já profetizava, Ele dizia que Ele seria levantado no madeiro. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada, porque Adão desobedeceu lá em Gênesis, lá no paraíso. E infelizmente, por conta do erro de Adão, por conta da desobediência de Adão, toda a terra se tornou maldita. Entenda que o meu pecado, o teu pecado, não traz só a mim, não traz só a você a maldição, o castigo, a dor, a tristeza, a angústia, a perda. Porque a Bíblia vai dizer que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Mas também a Bíblia vai dizer que aquele que confessa, se arrepende, pede perdão, Ele perdoa. Ele é fiel para perdoar. Amém. Ainda que eu peque hoje, peço perdão, Ele me perdoa. Amanhã de novo. Todo dia a gente peca, né? Não tem como, né? A Bíblia vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Porque muitas das vezes a Bíblia também vai dizer que aquele que sabe fazer o que é bom, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, também a gente peca também por negligenciar a vontade de Deus, como o pastor falou, de fazer o ID, né? De ensinar e tal. Às vezes a gente passa, às vezes Deus coloca uma pessoa para caminhar alguns instantes, seja no ônibus,
seja na rua, dentro de um ponto de outro, qualquer lugar, no mercado, numa fila, Deus coloca uma pessoa ali, talvez para a gente falar do amor dele. E às vezes a gente está tão preocupado com as nossas contas, com nossas questões particulares, e esquecemos de falar do amor de Deus, de cumprir o ID, de fazer o chamado, né? Então a gente peca. E Jesus, ele vai dizer que bom só existe um, que é Deus, né? Então, a gente ainda, que mais que a gente se esforce para cumprir toda a Bíblia, toda a palavra, ainda a gente, todas as nossas obras, a Bíblia vai dizer que são considerados para Deus como trapos de imundícia, né? Então, só o Cristo, que é maravilhoso, né? Então, ele é uma oferta. Por que antigamente no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer acerca de ofertas, né? De sacrifícios, de holocausto, né? Eram trazidos para um sacerdote, um animal, porque o povo tinha o pecado, e aí trazia um animal, o pecado, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e o pecado da pessoa era transferido para o animal, e o animal era sacrificado, né? Por isso que João Batista vai dizer, né, quando ele estava batizando, ele disse, aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No Velho Testamento, os animais que eram sacrificados apenas escondiam o pecado. E Cristo, ele tira o pecado, né? Ele derramou o seu sangue puro, carmesim, na cruz. O homem, ele é Deus. Ele é Deus. Está lá escrito também, a Bíblia toda vai dizer isso, tá? E especificamente em João, no capítulo 1, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, vai dizer que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Você já foi rejeitado por alguém, irmão? É triste. Dói. E o Criador estava na terra e foi rejeitado pelos seus, por quem ele criou. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É por isso que é importante que você saiba, se você já sabe, glória a Deus. Mas tem gente que não sabe, porque todo mundo pensa que é filho de Deus e todo mundo pensa que vai para o céu. Não é assim que funciona. Porque não é do meu jeito. Não é do teu jeito. Não é do jeito do pastor. Não é do jeito do presbítero. É do jeito de Deus. Mateus 7:21 vai dizer, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de Deus, Amém, Jesus. que está nos céus. Aleluia. Então isso quer dizer o quê? Tem pessoas que falam, ai Senhor, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor, Senhor. Se não fizer a vontade de Deus, infelizmente, olha o que Jesus vai dizer. Ah, mas nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Quem tem que ele está falando, irmãos? No mínimo, um crente. Porque ninguém vai fazer a obra de Deus, expulsar demônio, pregar, se não for crente. Ateu não vai fazer isso. Como o pastor falou, ateu. Então, a pessoa, ela começa uma caminhada com Cristo. Caminhada com Deus. Né? Então é assim. Primeiramente, onde que nós estávamos? Caminhando com o mundo. O mundo. Caminhando. Deus está para lá. Nossos prazeres, nossas vontades, nosso querer, nosso entendimento. Aqui. É a minha vontade. A oração do Pai Nosso é como? Seja feita a tua. Assim na terra, como no céu. Como que é no céu? Isaías vai dizer. Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E os serafins com 6 asas. Com 2 cobriam os seus olhos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam e gritavam um para o outro. Santo,
Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então lá no céu existe adoração. Lá no céu existe organização. Existe reverência. Muitas das vezes nós, outrora, ou nós, ou o nosso semelhante, ou o nosso próximo, não é capaz de guardar os mandamentos. Jesus, ele vai dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quais são os mandamentos, irmãos, do Velho Testamento? Quantos são? 10. Esses 10 foram escritos em 2 tábuas de pedra. Foi dado a Moisés quando ele subiu no monte Sinai. E ele ficou lá em cima 40 dias. E o povo lá embaixo. E Deus foi dando para ele os 10 mandamentos. Se não me falha a memória, são 4 que se referem a Deus. O amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, né? E 6, amor para com o próximo. Jesus veio, o que ele fez? Ele aperfeiçoou. Dos 10 ele transformou em quantos? 2. Nos 2 estão contidos os 10. Amar a Deus e amar o próximo. Lá no Velho Testamento está dizendo assim: não matarás, não cobiçarás. Está falando com quem? Com o próximo. Ele reduziu em 1, ele resumiu em 1. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, você não vai matar. Você não vai cobiçar. E por aí vai. Sim ou não? Amém. Então, Jesus, ele simplificou? Simplificou. Mas também dificultou. Por quê? Porque o véu do templo foi rasgado. De cima a baixo. Não foi de baixo para cima. Se fosse de baixo para cima, eu poderia dizer, irmão, que foi eu que estava lá com a tesoura, ou o pastor Marivaldo, ou qualquer alguém que estava lá com a tesoura e rasgou de baixo para cima, né? Porque seria obra do homem, mas não foi obra do homem, foi obra de Deus. Por isso foi de cima, veio de cima, a misericórdia veio de cima, a graça veio de cima, o amor veio de cima. Até mim, encontro até mim, até você, até nós. Amém. Por isso hoje podemos glorificar o nome santo do Senhor, agradecer e ser grato. Glória. Foi falado de gratidão. Quer exemplo de gratidão? Os 10 leprosos. Voltou. Eram 10. Os 10 foram curados. Mas um só que voltou para agradecer. Porque tem pessoas que até agradecem, mas agradece assim, ó, levantando os calcanhares, indo em outra direção. E um voltou, voltando na direção de Cristo. Como eu estava dizendo, outrora nós andávamos a distanciar-se de Cristo. Deus falou ao nosso coração, ou talvez algum de nós se ferrou tanto na vida, desculpa, com o perdão da palavra, se ferrou tanto na vida, deu tanta cabeçada na vida, que falou assim: não, agora só me falta aceitar Jesus. Já fiz de tudo. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Já fiz de tudo. Pode você chegar, querido. Tem um lugar aqui, ó, se quiser. Ó. Tem uma cadeira aqui, ó. Se quiser pegar, sentar aqui, sentar aí no fundo, fica à vontade. Aqui, Jesus, aqui a casa é igual de mãe, sempre cabe mais um. Jesus, ele fala assim: todos que o Pai me der virá a mim, e aqueles que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Amém? Então, voltando aqui, Jesus, ele foi lançado, Jesus, ele foi içado, levantado no madeiro, porque era uma oferta santa. Jesus, ele é santo. Ele foi um homem na terra, mas ele é Deus. Ele nasceu de uma virgem pelo Espírito Santo. Ele é Deus. Antes da criação do mundo, ele já existia, ele já era. Desculpa, não sei se você sabe, Deus não existe. Por quê? Porque se você falar que Deus existe, você coloca Deus dentro do tempo. E Deus não existe. Deus é. Porque quando você chega lá na frente, no futuro, numa eternidade longínqua, ele é. Quando você volta no passado, numa eternidade longínqua, ele é. Ele sempre vai ser.
Ele é o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, Criador dos céus e da terra. Então ele não existe, ele é. Eu e você, nós existimos, porque nós fomos criados por ele, formados por ele. Ele forma o homem do pó da terra, porém, ele sopra em nós o seu espírito. O espírito, ele não forma, ele gera. Assim como uma mãe gera uma criança. A Bíblia vai dizer que nós estávamos dentro de Deus. Saímos de Deus, porque ele nos gerou espiritualmente. Nós somos médium, nós conseguimos com o corpo físico nos interagir com o mundo físico. E com o nosso espírito nós conseguimos adorar a Deus. Deus criou dois mundos, o mundo físico, visível, e o mundo invisível, espiritual. E nós estamos no meio de uma batalha. Batalha essa que o inimigo, eu costumo dizer que é um inimigo covarde. Sabe? Por que ele é covarde? Porque ele nem para se apresentar e se dar as caras ele presta, de tão covarde que ele é. Mas ele fica tentando ali me ferir, te ferir no invisível. Mas, como dizia o irmão Lázaro, quem está em Cristo não é confundido, tem olhos ungidos para ver de perto tudo o que acontece. Então, quando você está ali no seu dia a dia e você começa a observar certas situações, até mesmo pessoas que vêm tentar te humilhar, tentar te pôr para baixo, tentar te ferir, tentar te fazer mal, não é ela, não é essa pessoa que você está vendo, porque nós não somos chamados para viver pelo que vemos, mas nós somos chamados para viver pela fé. E o que é a fé? É aquilo que a gente não consegue ver, mas crê. Por exemplo, aqui hoje, vamos dizer que aqui tem o quê? 5 metros quadrados? Pela fé, eu vejo um salão de 50 metros quadrados. O que é isso para Deus? Não é nada. Se eu tiver fé para crer, Ele vai fazer. O que você precisa, o que eu preciso, dentro da vontade de Deus, Ele vai fazer. Primeiro nós temos que fazer para Ele. Porque Jesus, Ele já era rei, sempre foi rei. Ele se despiu da sua realeza. Tirou a coroa, suas vestes reais, deixou de lado a sua coroa, o seu cetro, o seu manto e desceu na terra. Por amor a mim, por amor a você. Como está dizendo aqui, tem alguém que dá a sua vida pelos seus amigos? Será que você poderia dar a vida pelo seu filho? Tranquilo, pelo seu filho, pela sua filha? Mãe dá, não dá? Mas e por um estranho? E aí? Daria? Difícil, né? Fica difícil. De repente, um estranho, talvez até um criminoso, uma briga de bar, você está passando, você fala, não, peraí que eu vou entrar na frente dessa bala aí, pode atirar, tira! Difícil, né? Mas Jesus, Ele fez mais ou menos isso, por mim e por você. Ele tomou a cruz e morreu em meu lugar, em teu lugar. E Ele foi levantado porque Ele foi uma oferta a Deus, um sacrifício vivo. E Ele não podia ser oferecido no chão, em cima de um altar, porque esse altar era do maligno. Quando Ele ali foi crucificado, do lado dele, dois bandidos. Se você olhar para as 3 cruzes e entender o lugar que eles foram crucificados, como chamava mesmo? Gólgota. Como chama em outra tradução? Caveira. Se você olhar para Cristo e os 3 bandidos, as outras 2 pessoas que foram crucificadas junto com eles, representam uma espada. A cruz representa uma espada fincada. Está conseguindo ver? Está conseguindo idealizar? 3 espadas fincadas na caveira. E quando ali aconteceu um terremoto. Por quê? Porque a caveira rachou. Foi ali eliminado o poder de Satanás, naquele momento. E Jesus, Ele vai dizer, está consumado. Amém, Jesus.
Aquele momento é um momento crucial. Foi triste ver Jesus ali, foi triste. Mas as coisas, pastor, nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Nós não podemos julgar o livro pela capa. Eu aprendi assim desde criança. Não podemos julgar as pessoas pela aparência. Eu fui trabalhar uma vez, eu trabalhava de manobrista, eu fui trabalhar numa garagem e um jovem fez assim uma análise da minha pessoa errônea, né? Normal, não tem problema, não acho ruim isso. Ele veio falar pra mim alguma coisa de igreja, não lembro o que era. Eu falei pra ele: eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele tomou um susto e falou: nossa, rapaz, eu pensei que você ia dar problema pra mim aqui na garagem. Eu falei: não, não se joga um livro pela capa. Aí ele comentou que estava com dor de cabeça. Eu falei: posso orar? Vamos orar. Nós oramos e Jesus curou. Olha que bênção. Entendeu? Então, é assim, a gente não pode jogar um livro pela capa. Sabe por quê? Quem olhava de baixo para cima via Jesus sendo derrotado. Alguns diziam assim: não salvou a todos? Desce daí e salva a ti mesmo. Quem julga um livro pela capa, quem vai por aparência, achou que Jesus estava sendo derrotado. Ao contrário, Jesus estava vencendo. Jesus venceu. Jesus veio para vencer e saiu vitorioso. Glória a Deus. Ninguém entende o plano. O povo não entende o plano. Por isso que Jesus ele vai dizer: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Nós também às vezes não sabemos o que falamos, né? Mas Deus ele é poderoso para nos perdoar. Então o que acontece? Jesus, ele desceu. A Bíblia vai dizer que ele desceu nas partes mais baixas da terra. Tem gente que tem dúvida onde que é o inferno. Jesus ele desceu nas partes mais baixas da terra. Chegou lá. Ele falou assim, essa é a tradução minha, para quem estava cativo. Abraão, Moisés, Josué, todos, que a Bíblia vai dizer, que a Bíblia vai contar, que morreram antes da vinda de Jesus, os profetas, pessoas que andaram com Deus, tirando Enoque, que foi transladado, pessoas que andaram com Deus, Samuel, Davi, todos, que morreram com a vida, como foi lido aqui pela missionária Mara, aquele que lutar até o fim. Eles lutaram até o fim. Aqueles que lutaram até o fim, Jesus falou assim: ó, vocês vão subir comigo. Eu vim aqui, eu vim resgatar vocês. Chegou para Dona Morte, faz favor, me dá a chave. Falou para o inferno: faz favor, me dá a chave. A Bíblia vai dizer, lá em Apocalipse, que ele tomou a chave do inferno, da morte. Quando subiu, levou cativo o cativeiro. A morte, que outrora, eu entendo assim, a morte que outrora derrotava as pessoas, matava as pessoas. Quando viu Jesus, eu acho que deve ter se assustado, né? Quando ele viu ele, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele enganou a morte. Ele é o Todo-Poderoso. Agora, hoje, não morre mais quem a morte quer, morre quem ele permite. Hoje, se ele tem um plano na tua vida, se você continuar andando na direção dessa palavra, hoje você pode não estar daquele jeito que você gostaria que estivesse. Não tem problema, fique em paz. Deus está trabalhando. Deus está lapidando. Porque a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes 7:8 que o bom das coisas não é o começo, é o fim. Hoje a gente está aqui. É pequeno? Não, para Deus não é pequeno. Porque o bom das coisas não é o começo, é o fim. Esse aqui é o início. Tudo na vida tem um início. Tudo na vida tem um meio. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Então, nós não temos que viver de aparência. Então, ele nos amou. Por amor, ele se entregou a mim, se entregou a você. Tem até um louvor que vai dizer, né? Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Por nos amar, por amor.
E nós voltamos a Ele, ouvimos essa palavra, aceitamos essa palavra, queremos essa palavra, queremos viver, queremos andar por amor. Tá certo que quando Jesus veio em terra, a Bíblia vai dizer que havia uma grande multidão que o seguia. Mas Deus, Jesus, Ele não se preocupa com multidão. Ele não se preocupa com muito. Deus, Ele não quer quantidade, Ele quer qualidade. Aqui tem poucas pessoas, mas Ele vê qualidade no coração de cada um de nós. Ele vê dedicação. Ele conhece. Ele vai dizer para Samuel, Samuel, não atente para o que você está vendo por fora. Porque eu não olho por fora, eu olho por dentro. Eu olho o interior, eu não olho o exterior. Jesus, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Ele não está me contemplando, Ele não está te contemplando por fora, e sim pelo seu íntimo aí, pelo seu interior aí. Então, basta o que foi falado aqui, o que foi, confirmou, o primeiro hino confirmou, em relação a entregar para Cristo, deixar na cruz, né? O hino que eu coloquei aqui também, entrega. Jesus, Ele se entregou. Por amor a mim, por amor a você. O Pai entregou Ele. Por amor a mim, por amor a você. Jesus, na cruz, Ele podia não morrer na cruz, se Ele quisesse. Podia, pastor? Se Ele quisesse. Ele podia. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas sabe o que Ele fez? Ele escolheu morrer. Ele escolheu. Por mim. Ele escolheu ir até o fim. Ele não desistiu. Ele me ensina e te ensina a não desistir. Amém. Não parar da caminhada. Então nós estávamos andando aqui e aí de repente Jesus, o Espírito Santo que trouxe eu aqui, que trouxe você aqui, ele sopra no nosso ouvido e fala: opa, Jesus te ama. Aí você estava andando para cá, a caminho do abismo, porque o mundo está caminhando para o abismo. Para a morte. Já está morto, espiritualmente falando. Primeiro a morte, espiritual. Depois a morte, física. Quando Adão estava no paraíso, Deus falou, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Qual é a morte? Espiritual. Depois da morte espiritual, começou a contar os dias de vida. Morte física. Então nós estamos, espiritualmente falando, mortos. Ó, caminhando para o abismo. Aí Deus vem para mim, vem para você e fala assim: Jesus te ama. Aí você já, opa, alguém me ama. Aí a palavra vem: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você falou: opa, peraí. Ó, já mudou a rota. Já mudou a rota. Então essa palavra é linda e maravilhosa. O amor de Deus é lindo e maravilhoso, que puxa a gente assim como um imã. Sabe por quê? Porque eu sou escolhido, você é escolhido, você é escolhido, você é escolhido, vocês são escolhidos. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Não pelo que você tem, não pelo que você pode fazer. Porque tem pessoas que pensam: não, vou dar 100 que eu vou para o céu. Eu vou fazer porque eu vou para o céu. A salvação não vem pelas obras, mas é dom de Deus. O que é dom? Presente. Você compra presente? Pastor, é aniversário seu. Você comprou? Não, você ganha. Presente se ganha. A salvação é dom, é presente, é gratuito. Tem que pagar alguma coisa? O que foi lido aqui do carcereiro? O que precisa para ser salvo? Crer e ser salvo. Tu e tua casa. Amém. Salvação é gratuita. Mas, se você não continuar andando, seus dias, seu modo de pensar, seu modo de viver, se você não continuar se esforçando para andar na direção dessa palavra, na direção de Deus, o véu se rasgou. Então agora nós temos acesso ao Pai. E para estar cada vez mais perto do Pai, é necessário
tirar cada vez mais o nosso querer e deixar cada vez mais a nossa vontade para trás. Porque Jesus ele vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. O que representa a cruz? Já foi falado. A cruz representa a morte. Eu tenho que morrer. Morrer o quê? Morrer para as minhas vontades. Morrer para o meu eu. Ah não, eu quero ir para a festa. O que Jesus fez? Lá no tanque de Betesda. Se você ler lá, agora eu esqueci o livro, mas é capítulo 5. Depois eu... João 5, né, pastor? A Bíblia vai dizer que havia uma festa em Jerusalém e Jesus estava subindo para a festa. No caminho de ir para a festa, ele parou no tanque de Betesda. Isso quer dizer o quê? Que antes de eu ir para a festa, eu vou para a obra. Antes de eu ir para a festa, eu vou fazer a vontade de Deus. Que festa? Era qualquer festa? Não. Peraí, não é qualquer festa. Outro dia eu estava no ônibus, a pessoa falou assim, não, porque quem criou a festa foi Deus. Não, mas não é assim também. Não é qualquer festa para encher a cara, né? Não é bagunçado com Deus, né? Deus é santo, né? E ele chama a gente como? Sede santos, como eu sou santo. É possível a gente ser igual a Deus? Não. Mas ele é um ponto de referência. Ele é um norte. O meu olho tem que estar em quem? Pedro começou a afundar por quê? Ele estava andando sobre as águas. Começou a afundar por quê? Ele tirou os olhos de Jesus. E você sabe que Pedro não andou sobre as águas? Pedro andou sobre uma palavra. Jesus falou, vem. Pedro andou sobre a palavra, que foi liberada por Cristo. Deus, ele libera uma palavra para mim, uma palavra para você. De vida eterna, de prosperidade, de bênção, de alegria, de gozo, satisfação. Basta. Tá bom? Porque o que o mundo tem para me oferecer e para te oferecer não chega nem aos pés. Então é necessário, eu vou parar por aqui que já foi o tempo. Eu agradeço mais uma vez e finalizo para você, para mim, João 5,39. Vai dizer assim, examinai as Escrituras, porque nelas vos convém a vida eterna. Amém. E são elas que testificam de mim. Amém. Isso é para mim e para você, para os pastores, cumprir. Se eu, os pastores e você não cumprir, não praticar, sabe qual versículo que nós estaremos praticando? Mateus 22, 29. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Eu vou parar por aqui, porque já deu tempo. A palavra de Deus ela fala que é com ordem e com decência. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Pastor, eu queria pedir para o senhor fazer uma oração. Para minha filha, de vez é minha filha, ela está meio doente. E o menino que está no colo dela, meu neto, também está doente. E mais essa menina de rosa. Amém. Eles Vamos? três. Aí a Sandra também. Sandra, cadê a Sandra? Essa moça aqui. Amém. Quer vir? Traz para frente, pastor? Vir pra frente. Quer vir para frente? Vocês querem vir para frente? A gente faz a oração assim. A gente está aqui para servir, mano. Mariana. A gente está aqui para servir. Quem cuida.